Eu vou a um sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mogi Mirim. Ele me contou uma vez que seu tio era muito corajoso, uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, numa determinada noite, caminhava por uma estrada muito deserta, e isso foi há muito tempo atrás, que era iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo um opal de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu a certa distância de si algo correndo em alta velocidade, calculou que era um bicho enorme, ouvia-o rosnando, batendo as grandes orelhas e pisando pesadamente no chão. Então veio à sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore e, quando o bicho passar, eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava, e esperou o bicho chegar. Quando olhou à frente, viu um imenso vulto de animal, enorme mesmo. Preparando-se para atacá-lo, empunhou o pau acima da cabeça, e quando ia acertar a criatura, ela se desviou para frente, o que era impossível para uma criatura normal, pois ela não o havia visto ali. Então ele pensou: com certeza é coisa de outro mundo. E com seu pau, tentava acertar a criatura em vão. O animal desviava com pulos altos. O homem tentava acertar o animal sem nenhum sucesso. As unhas do lobisomem, que o trabalhador presumiu e só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir as longuíssimas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu uns cachorros vindo de longe e latindo para tal criatura, que ao ouvir também, saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro. Próximo relato: o lobisomem de Lorena, São Paulo. O que vou comentar aqui aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena e agradável para se viver. Minha mãe, eu e meus 2 irmãos gostávamos de ir à casa da vovó Maria todos os domingos, porque em cidade pequena não há muitos lugares para ir, então íamos lá, que ficava nas redondezas do Rio Paraíba. Ela morava com minhas 3 tias mais novas e tinha muitos animais, e mais tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco como a neve e nós gostávamos de brincar com ele. Tudo bem até uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma das minhas tias ouviu do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo e um uivo horroroso, de arrepiar a alma, e de repente, começou a arranhar a porta da frente da casa. Se em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua, e gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto, fecharam a porta e começaram a rezar, mas de repente, ouviram o cachorro Lulu latir muito, e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram com muito medo ver o que tinha acontecido e, para espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Então perceberam que o Lulu havia desaparecido e começaram a chamá-lo, e nada do cachorro aparecer. Pediram ajuda aos amigos da redondeza para procurar o cachorro e o encontraram, mas totalmente desfigurado, nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes, e ao lado do corpo havia marcas de pegadas enormes que pareciam ser de um cachorro 5 vezes maior que um cachorro normal. Esta história correu a cidade por anos, e essa porta ainda se encontra na antiga casa de minha avó. Ela deixou lá para quem quisesse ver o tamanho do estrago que essa criatura fez na porta. Ninguém nunca mais comentou sobre o ocorrido e esse fato ficou arquivado somente em nossa memória, até hoje. Quem quiser que acredite, e mais aconteceu, e sou a prova viva desta história. Próximo relato: o ataque do lobisomem. Meu nome é Arthur, moro em Osasco, SP, e estou enviando este relato porque li outro dia no site um outro relato de lobisomem, e achei interessante também enviar o que eu presenciei a respeito.
O fato que vou relatar a seguir eu presenciei. Fantástico ou não, eu vi as provas. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo, e possuía antigamente muitas indústrias, mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando e também à existência de incentivos para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995, e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado do que o normal e faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para estacionar os veículos, e como uma parte do pátio da Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em estacionamento ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer compras em algumas lojas. Como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas, e após algum tempo, voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso: rapaz, e agora? Como isso será resolvido? Segurança, não tem problema. O carro já foi levado, mas tem as fotos. Rapaz, mas será que vão pagar? Segurança, acho que sim, pois tem provas. Eles ficaram conversando ali, e eu não pude evitar ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que tinha acontecido e foi quando o segurança contou uma história incrível que eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento e que, na manhã daquele sábado, quando ele chegou ao estacionamento, um homem o procurou dizendo que o seu carro estava todo destruído e que estava assustado. Então, ele contou o seguinte: ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou ao local onde estava estacionado, não acreditou no que viu. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, e o para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, que estavam no chão ao lado. Era como se algo tivesse atacado o carro com unhas e dentes, e mastigado o capô e comido partes do para-choque. Ele disse que havia pedaços da frente do carro espalhados ao redor do veículo. Ele também comentou que o mais incrível era que, ao lado do carro, onde o chão era de terra, havia marcas de pegadas de algum animal, que parecia ser bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse: quer ver? E eu disse: o quê? Então, ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa o que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra.
Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta, e afundadas na terra, como se tivessem muito peso. Perguntei ao segurança se não ficava ninguém ali à noite, e ele disse que não, que só viram pela manhã. Também perguntei o que poderia ter feito aquilo, e ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer, e ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e meu pai e meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, matando algumas." Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo, e muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. Eu acredito que, pelo que vi aqui, só pode ter sido isso, já que ontem à noite foi de lua cheia. Agradeci por ele me mostrar tudo aquilo, me despedi e fui embora, mas fiquei perplexo, porque vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas ao redor. Não posso dizer que foi um lobisomem, mas com base em tantos relatos e em pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, posso dizer que pode ter sido. Mas eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para descobrir.